A paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando essa aqui, a apostila número 1, turma da apostila número 1. A matéria é Bibliologia. Nós paramos na página 120, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Página 121. Paramos na página 122, com a classificação segundo o gênero literário. Paramos nela no terceiro tópico, escritos litúrgicos, Salmo de Salomão. Prosseguimos. D, apologias, são as cartas de Aristés e terceiro e quarto Macabeus. E Apocalipse, Enoque, Baruque e Moisés. Apocalipse, Moisés. Então vamos lá. Porque não foram aceitos no cânon, porque estes livros não foram aceitos no cânon do Antigo Testamento. Nenhum livro foi encontrado dentro do cânon hebraico. Segundo o historiador Joséfo, os judeus conceberam a ideia de que após os últimos profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, o Espírito Santo havia deixado Israel. B, todos esses livros foram escritos justamente nesse período, quando a profecia havia cessado em Israel. Fora os livros de Eclesiástico e Baruque, os demais são anônimos, e no caso do Eclesiástico, o autor não se diz profeta e nem afirmou que estava sob inspiração divina. C, o nível moral dos livros é baixo, não há erros históricos e cronológicos. Eles contêm mentiras, encantamentos, magias e salvação pelas obras. Casos de Tobias 12:9 e Judite 9:10 ao 13. D, 10 e 13, não é ao 13, 12, Judite 9, 10 e 13. D, esses livros só foram aceitos como canônicos pela Igreja Católica no fim do século IV. E a Septuaginta os inclui, porque como foi feita no Egito, não houve os devidos cuidados contra erros e acréscimos como houve no cânon hebraico. Página 122, página 123. Deixa eu só confirmar para a gente não pular conteúdo. Página 123, isso mesmo. Vamos lá. O cânon do Novo Testamento. A igreja primitiva, nós terminamos lá o cânon do Antigo Testamento e entramos então na página 123, o cânon do Novo Testamento. A igreja primitiva recebeu dos judeus a ideia de uma regra de fé e prática. Essa ideia foi confirmada por Jesus e pelos apóstolos, que sempre se referiram ao Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus escrita. Desde o princípio, a igreja cristã tem aceitado as palavras de Jesus com a mesma autoridade com que aceitaram o Antigo Testamento. Os apóstolos, reconhecendo a autoridade de seus ensinos, mandaram que suas cartas fossem lidas publicamente em todas as igrejas. Era natural que a literatura do Novo Testamento se acrescentasse ao Antigo Testamento. No próprio Novo Testamento, temos a evidência histórica da formação do cânon em 1 Timóteo 5,18 e 2 Pedro 3, 1 e 2 e 15:16. Devido aos 300 anos de incessante e implacável perseguição, não houve uma única oportunidade das igrejas fazerem um esforço franco e razoável para chegar a um acordo geral a respeito de quais livros eram de genuína autoridade apostólica, até que Constantino, no começo do IV século, ao ascender ao trono,
mandou preparar sobre a direção de Eusébio, o bispo de Cesareia, e a cargo de episcopistas, 50 Bíblias para as igrejas de Constantinopla. Através de cuidadosa investigação, Eusébio procurou informar-se sobre quais os livros que haviam sido aceitos pela igreja, em sua obra intitulada História da Igreja. Eusébio classificou os livros em 4 categorias: os aceitos universalmente, os discutidos, foram o caso de Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas, os quais, embora incluídos em suas Bíblias, eram postos em dúvidas por alguns. Os livros espúrios, os Atos de Paulo, o Pastor de Hermas, o Apocalipse de Pedro, a Epístola de Barnabé e o Didaquê. Os livros inventados pelos hereges, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Matias, o Atos de André e os Atos de João. A fixação do cânon. Vamos lá. Fixação do cânon. Ocorreu no IV século com Atanásio, bispo de Alexandria, em 325. Naquele tempo, o cânon passou a incluir os 27 livros do Novo Testamento. No ano 367, Atanásio enviou uma carta estabelecendo a lista dos livros sagrados que deveriam ser lidos nas igrejas de sua diocese. Essa lista de livros canônicos é a mesma que temos. Além desses livros, Atanásio recomendava a leitura do Didaquê, Ensino dos 12 Apóstolos, e do Pastor de Hermas, como literatura benéfica, não como livros divinamente inspirados como os demais. No Ocidente e em outros lugares, a fixação do cânon foi feita por intermédio de concílios. Eles exerceram influência na formação do cânon, consolidaram e formalizaram as opiniões existentes na igreja. Influências do cânon na formação do cânon. O Antigo Testamento deu impulso para a formação do cânon no Antigo Testamento. O Antigo Testamento deu impulso para a formação do cânon do Novo Testamento. A vida e ensinos de Jesus mostraram a necessidade de criar uma autoridade além da autoridade do Antigo Testamento. A religião cristã criou a necessidade de mais escrituras, além das escrituras judaicas, para formar a base da nova revelação. Os apóstolos, com seus escritos, forneceram a base das novas escrituras. Os pais apostólicos que criaram os cânones primitivos e uma nova autoridade na igreja primitiva. Os concílios da igreja primitiva. Influência dos apóstolos. As primeiras obras a serem escritas entre os cristãos foram as cartas de Paulo. Ele tratava nas cartas dos problemas imediatos e locais. Eram escritos pessoais, destinados a produzir resultados esperados. Foram escritos entre os anos 50 e 64 a.C. No começo, a igreja usava escrituras do Antigo Testamento, até quando as epístolas de Paulo começaram a circular. Essas epístolas reivindicavam não somente inspiração, mas também autoridade em questões de conduta e doutrina. Bem cedo, muitos denominaram as epístolas de Paulo de escritura. A coleção de um conjunto de epístolas só foi feita depois do falecimento de Paulo. Critérios para a canonicidade dos livros. Vamos aos critérios. Primeiro critério:
apostolicidade. O livro deveria ter sido escrito por um dos apóstolos ou por um autor que tivesse relacionamento com um dos apóstolos. A universalidade. Se o livro tinha circulação na comunidade cristã e era considerado inspirado por Deus. 3. O conteúdo do livro. O livro deveria possuir qualidades espirituais relevantes. Tá? Ele precisava, isso era uma exigência. Precisava ter essa qualidade. Qualquer ficção que nele fosse encontrado já tornava o livro inaceitável. A inspiração. O livro deveria possuir evidências da inspiração. Tá? Leitura em público. Nenhum livro seria admitido para leitura pública na igreja se não possuísse as características próprias. Muitos livros eram bons e agradáveis para leitura particular, mas não podiam ser recomendados e comentados ou lidos publicamente, como se faziam com a lei e os profetas na sinagoga. É esta a leitura que Paulo exorta a Timóteo em 1 Timóteo 4,13. Os livros apócrifos do Novo Testamento, eles começaram a surgir entre o povo no começo do 2º século e foram logo reconhecidos pelo povo como falsos e sem inspiração divina. Essa coleção de livros apócrifos do Novo Testamento era mais numerosa do que os livros apócrifos do Antigo Testamento, porém menos conhecidos. Eram obras publicadas com os nomes de autores apostólicos durante o 2º século e séculos seguintes. Na sua maior parte, eram invenções deliberadas e nunca reivindicaram seriamente a canonicidade. Os apócrifos surgiram primeiramente por 2 razões. Em primeiro lugar, alguns deles procuravam satisfazer a curiosidade despertada pela falta dos evangelhos em descreverem a vida de Jesus na juventude e numerosos aspectos da sua personalidade. Outros procuravam fornecer pormenores a respeito dos apóstolos que haviam sido omitidos em Atos. Essa uma das razões de surgirem esses livros apócrifos. A classificação dos apócrifos. Vamos à classificação. Evangelhos são eles: Tomé, Pedro, Nicodemos, segundo aos Hebreus e Tiago, são mais de 50 evangelhos apócrifos. Segundo, Atos, Paulo, Pedro, André, João, Tomé. Terceiro, Apocalipse, de Paulo e de Pedro. 4, Ensinos, Tiago, João e de homilias clementinas. Estamos na página 125, prosseguimos. Terminamos então aqui, e a gente já encerrando, eu já vou estar colocando o conteúdo dos slides, irmãos. Prestem atenção, os slides são fundamentais à memorização para uma boa prova. Bom, Deus abençoe, bons estudos, façam as recapitulações, tá bom? Deem uma atenção especial aos slides e preparem-se para a prova. Deus abençoe a todos.